E aí, turma, estou aqui hoje em um episódio especial com ela, Jade El Jabel. Eu não sei se eu falei direito, né? Ela é incrível, uma mulher muito interessante, cheia de história para contar. Eu conheci ela quando ela fez um curso no Espaço da Comédia, quando eu tinha o Espaço da Comédia físico, né? Não só online. E eu conheci ela lá no curso da Mamé, que é um curso para montar solo teatral. Puta curso difícil pra caramba. E essa mulher fez um negócio impressionante, assim, ela fez um solo absurdo, sendo que ela nem é atriz, entendeu? Ela é a fodona da dança do ventre, entre outras mil coisas que ela faz, mas ela é a referência da dança do ventre, né? E é uma figura muito legal. Então, Jade, de novo, obrigado por estar aqui no meu humilde podcast. Fábio Lins. Maravilha. Podcast do Fábio Lins. Delícia, obrigada, Fá. Obrigada a você. Jade El Jabel. É assim que fala? Eu falei direito? Jade El Jabel? Flor, quando é árabe falando, eles não pronunciam o El, fala Jad El Jabel, mas El Jabel tá ótimo. Jade Sabe El o que é, Jabel. Fábio? O que é? Montanha. Montanha. Mentira, montanha? É, lá em 93, sei lá, começou a aparecer, antes da novela até, começaram a aparecer homônimos, né, das bailarinas e tal. Eu trabalhava numa casa e o dono da casa pediu para um egípcio dar sobrenome para a gente pela foto. Aí ele escolheu esse para mim. Gente, e por que você acha que ele escolheu esse para você? Ah, eu acho que, não sei, né? Imagino que seja pela força, assim, né? Alguma coisa que ele viu na foto. Eu era tão menina, não fez muito sentido para mim na época, mas depois foi fazendo sentido. Depois que eu fui, né, sobrevivendo a tanta coisa de pé, falei, mano, acho que eu sou isso aí mesmo. Vai ver, o cara tinha razão. Montanha é uma coisa incrível. É, eu lembro de um. É um símbolo muito forte, né? E eu lembro de uma cerimônia que eu fiz, que eu participei, xamânica. E a gente estava lá horas e horas e horas, e era um momento que as pessoas contavam histórias e falavam e tal. E aí tinha o Hélio é o cara, assim, o Hélio parece o Gandalf, ele tem um barbão, assim, ele é um velhão, ele que me apresentou esse universo xamânico e tal. E aí ele começou a falar o quanto que ele pirava nas montanhas, porque ele acordava e ele olhava para as montanhas, para dois morros, assim, que tinham na casa dele, no horizonte da casa dele, e ele não sabia por que aquilo era tão. E ele fala de um jeito muito poético e tal. Aí, no final, ele falou: E aí eu finalmente entendi por que que eu gostava tanto de olhar para aquelas montanhas. Porque elas pareciam dois seios. Aí todo mundo caiu na risada, riu pra caralho. Assim. Foi muito Não, engraçado. Só que no final foi muito bonito, porque aí ele começou a falar sobre a importância, assim mesmo, do feminino e o respeito que ele tinha pela mãe dele, sabe? Ele entrou numa viagem, mas ele fez uma uhum. piada muito boa, assim, tipo de, porra, eu ficava lá, mas eram dois seios bonitos e tal. Você é uma montanha total, né, Jade? É, é, Começando pela história sua lá no Egito, que eu gostaria muito que você compartilhasse com o pessoal que acompanha aqui, que é uma história absurda, assim, né? Putz, não sei nem por onde começar. Eu fiz um plano de ir para o Egito passar 4 meses. A ideia era estudar árabe, né? Eu já falava árabe, mas era ruim. Queria dar um up no meu árabe e, se possível, trabalhar. Fiz uns contatos. É muito difícil trabalhar. Hoje em dia, não, mas naquela época era muito difícil conseguir papel para trabalhar no Egito. Mas eu falei, eu vou tentar por um período curto e tal. Tinha uns contatos. E as coisas, tinha começado a Primavera Árabe, que foi um. Nossa, daria para fazer 3 programas só para falar de Primavera Árabe, que não é nem minha especialidade, mas tinha começado já essa confusão no mundo árabe, começou na Tunísia. Um Só cara que. para mim, inclusive, que sou bem ignorante nesse sentido, e para quem está ouvindo, resumidamente, o que é a Primavera Árabe?
Primavera Árabe foi um levante popular que quebrou, derrubou os ditadores tudo um a um. Uhum. Isso não é isso não dá para dizer celebrando, não, porque o que a gente considera o que é um ditador para nós, o que é um ditador no Oriente Médio e como esse negócio funciona é muito diferente, né? Então, por exemplo, tem gente que fala, eu tenho amigos árabes que falam que a solução para o Brasil seria ter o exército no poder, por exemplo, né? Porque é uma referência diferente da nossa, a nossa relação com as Forças Armadas é sempre de uma força opressora contra o povo. No mundo árabe, por falta de palavra melhor, porque os árabes não concordam com essa expressão de mundo árabe, eles se ofendem com isso, na real. Já perguntaram para mim, what the fuck is Arab world? Para eles não faz sentido, eles têm muito apego demais à própria identidade. Então, você falar para um egípcio que ele é igual a um libanês, mano, você perde amizade, assim. Sabe, eles são muito diferentes, especialmente o árabe dos Emirados, Arábia Saudita, do Emirados todo, aquilo lá eles chamam de Halig, é um povo. Árabe seria libanês, sírio, palestino, e egípcio é que nem a gente não é latino, a gente não é americano, a gente é só brasileiro. Os egípcios também, só lá para o egípcio, por exemplo, que ele é africano, para ele é sem pé nem cabeça. Ele fala, não, eu não sou africano, eu sou egípcio. É a mesma coisa da gente. Você falar para um brasileiro que ele é americano, ele vai falar, não, eu não sou americano. Americano é quem nasceu nos Estados Unidos. Entendi. Tá falando. Na opinião, então, começou a Primavera Árabe é sempre assim, né? Muito louco que a gente tem tanta expectativa com relação ao coletivo, ao movimento coletivo, mas se você for prestar atenção em grandes mudanças sociais, assim, foi um filho da puta que falou, mano, isso aqui está uma merda, eu vou fazer alguma coisa. É um cara, nunca é, e aí a partir desse um cara tudo pode acontecer. Enfim, era um vendedor de fruta na Tunísia, que a prefeitura estava acharcando dinheiro dele, tomando dinheiro dele, ele não tinha produto, uma coisa assim, né, que acontece a cada 5 minutos na 25 de março aqui em São Paulo. E aí ele ateou fogo ao próprio corpo, que é um negócio muito absurdo, muito tabu. Suicídio é um mega tabu, né? Mas é um certo tipo de jihad, né? De guerra santa que a pessoa empreende, ele imolou-se, tacou fogo no próprio corpo. E isso aí foi um start. Lá no Egito, em 2005, 2006, assim, nos primeiros anos que eu fui, eu me lembro que eu perguntei alguma coisa sobre política e alguém me pediu para baixar o tom de voz, assim. Estava numa casa com 4, 5 pessoas, já fala baixo. Numa segunda vez, alguém ligou a TV. Eu perguntei alguma coisa e aí uma amiga me falou assim, Jade, a gente não fala sobre isso aqui. Porque pode ter microfone, porque tem espionagem. As pessoas, elas eram assassinadas assim por fazer uma pergunta, os egípcios, né? Por fazer uma pergunta sobre política. Não se fala de política no Oriente Médio, né? Existe essa premissa de assuntos que são tabu, um deles é política. Religião, por exemplo. Anda junto cristão com muçulmano, mas não conversa sobre isso, sobre as diferenças ou as desvantagens, ou sabe assim, sobre mulher, não se fala sobre mulher, não se refere nem a mulher pelo próprio nome, né, assuntos tabu. E aí no Egito foi um caso de um menino que, não foi nem no Cairo, um menino que ele fez como se diz, uma página no Facebook, começou a questionar algumas coisas, o então presidente ficou 30 anos no poder, né, o ex-presidente do Egito, o Hosni Mubarak, e ele começou uma página, uma coisa assim. Denunciaram o cara, a polícia baixou lá, os cachorros do cara, sei lá que tipo de cachorro que foi, pegaram o cara dentro de uma lan house, levaram para fora e espancaram o cara até a morte. No meio da rua, 2 horas da tarde. A família fotografou esse corpo destroçado e fez camiseta. Aí, enfim... Isso foi em 2010. Eu não estava sabendo disso porque aqui no Brasil, se você for medir, né, a vida do Oriente Médio pelo que aparece na mídia,
você vai ver morte, escombro, guerra o tempo inteiro, né? O que chega para a gente é só isso. Então, eu desconsiderei, assim, as pessoas me dando um toque. Você viu como é que está o Egito? Você viu como é que está o Egito? Falei, mano, cagando para a imprensa, preparando a viagem, não sei o que, e fui. Só que a Praça Tahrir, que é sei lá, seria a Avenida Paulista dos caras lá onde as confusões, né, acontecem, foi tomada no dia 25 de janeiro, o marco ontem, inclusive, né? O marco da Primavera Árabe foi 25 de janeiro, o exército tomou a rua e teve lockdown. Eu cheguei sozinha no dia 26. Sozinha. O que você ia fazer lá? Então, estudar, achei que de repente... árabe. Oi? Era estudar árabe. Estudar árabe, aí eu fiz fui morar numa escola. Teoricamente, eu iria morar dentro de uma escola que tinha dormitórios, um instituto de idioma lá no Egito que ensina árabe egípcio, que é diferente, né, aliás, cada lugar fala um árabe diferente. Quando eu cheguei, o motorista não tinha táxi, não tinha nada, o aeroporto tinha sido praticamente invadido pelas pessoas que estavam na região que não tinha onde se proteger, e só tinha exército na rua. E aí eu saí, tinha uma menina Caralho. Como é que chama o país? Meu Deus, mano. Gente, esqueci o nome do país que tem lêmures. Tasmânia? Ilha da Reunião. Ilha da Reunião. Ué, existe? Como é que você sabe que na Ilha da Reunião tem lêmure, Fábio Lins? Eu sou dessas informações aleatórias, é comigo mesmo. Ela era... Putz, eu esqueci o nome do país da menina. Madagascar, exato, Shukran. E aí a menina sozinha, sem grana, que ela estava indo para trampar numa ONG, não sei das quantas, sem falar árabe, com uma malinha minúscula. Falei, mano, o que eu vou fazer? A menina do meu lado, o motorista não chegou, tinha um egípcio parado, assim, dando mole. Ele falou, moça, ele veio falar comigo em árabe, ele falou assim, você está sozinha, está esperando alguém? Eu falei, tô. Ele ouviu o sotaque, ele falou, você não é egípcia? Eu falei, não. Ele falou, o que você está fazendo aqui? Eu falei, eu vim estudar árabe. Ele falou, não tem nada. Então, Deus, isso aqui, ó, bum, dá. Juro, tanque passando, um monte de bala. E aí, como é que você se sentiu? Como é que foi para você isso, tipo? O cu na mão, né? Como é que você vai se sentir? Mas eu senti. Tipo, você não pensou, tipo, dava para você voltar na hora, assim, não, eu vou pegar um avião de volta agora, assim, tipo, foda-se. Putz, sabe, aí é que tá, o plano era 3 meses, estava tudo pago, eu tinha já Era um fechado. planejamento enorme, né? 3 meses de viagem, é uma coisa muito... Era muita coisa para organizar, 4 na real. E aí ele falou, o meu conselho é ter um hotel ali, que era, sei lá, umas 10 quadras, assim, não, era um perto, que não era tão perto, e eu com 70 quilos de bagagem, que eu levei 12 figurinos, não sei o quê, na época podia, 2 volumes de 32 quilos, e a mina do Madagascar. Eu virei para ela e falei, oi, tudo bem? Você, desse tamanho, Fábio. Ela era desse tamanho, a menina pesava 45 quilos, de cabelo solto, com o braço de fora. Tudo errado. Tudo errado. Eu falei, eu não vou ter coragem de largar essa menina aqui. Eu falei, eu vou roubar o carrinho aqui do aeroporto e vou para aquele hotel lá. Vem comigo. Baixa a cabeça, põe uma blusa, prende esse cabelo, abaixa a cabeça e vem comigo, não responda nada na rua para ninguém. E a gente saiu no meio dos pedregulhos, assim, seguindo a luzinha do hotel. A gente foi parada, inclusive, por um cara que dizia que era polícia. Ele falou, madame, eu não olhei. Aí ele falou, madame, stop. Aí eu escutei um barulhinho. Eu falei, mano, eu não acredito. Eu acho que é um revólver. Eu olho para trás, o cara com um trabuco apontado para minha cara. Bem-vinda, madame, bem-vinda. Bem-vinda, madame. Exatamente, mas foi meio isso, welcome to Egypt. Falei, thank you so much, armado. Aí ele pôs o revólver assim nas costas, pediu meus papéis, expliquei. Ele ficou olhando para minha cara com uma certa pena de mim. Ele falou, e essa menina? Eu falei, ela é minha amiga.
ela é minha amiga, mas ela não tem a papelada da escola ainda, a gente vai resolver quando chegar lá, porque ela não fala árabe, não sei o que, não sei o que lá. Eu sei lá que truque que eu dei no cara, fui pro hotel, eu fiquei no saguão do hotel, isso era, sei lá, 11 da noite, até as 2 da tarde do dia seguinte para conseguir um quarto no hotel. Porque todo mundo foi para lá. Não, e os preços, sabe aqueles negócios que tinha antigamente, que é uns numerinhos que você arranca, sabe, de tabela de preço? Os caras do hotel pondo 0 na frente das tarifas, tudo. Ah, meu Deus. Eu virei para a menina e falei, você tem algum dinheiro? Ela falou, não. Eu falei, tá. Ela tinha, sei lá, $80 na vida. Falei, o que você vai fazer aqui? Ela falou, alguém vai vir buscar. Eu falei, não, viado, ninguém vai vir te buscar. Nossa, mano. Então, assim, Aí fiquei você, de... tipo, você achou que estava na merda, aí você encontrou alguém que estava pior. Aí você achou um sentido para né, o seu rolê ali. Você falou. Exato, eu não percebi nada disso, não. Depois que eu entendi, porque eu falei, cara, eu já estava tão cagado que eu fui arrumar isso para minha cabeça, mas eu acho que ver uma pessoa numa situação tão mais frágil do que a minha me deu uma força naquela hora lá para. E fiquei com a menina embaixo do braço aqui, falei, não levanta a cabeça, não fala com ninguém, especialmente homem, de jeito nenhum. Perigoso de estar aqui, nós estamos sem companhia masculina, e com as europeias ainda é um pouco mais fácil, porque você sabe como é que é europeu, os caras têm, como chama aquilo? Embaixada que funciona, né? Então, né, dá uma merda maior. Agora, nós escurinho, mano, Madagascar, Brasil, se fudeu, porque você não é branco e também não é árabe. Entendi. Não, faz total Você sentido. tem aquela proteção natural dos brancos e muito menos é uma pessoa local, você fica meio na berlinda. Aí eu fiquei o primeiro mês inteiro, o cara acabou indo no dia seguinte, o motorista me buscar, ele queria cobrar a viagem a mais, porque ele tinha que passar, sei lá no quê, aí eu mandei ele para um lugar feliz, e fui para a tal da escola. Não teve aula, primeira semana, segunda semana, não tinha internet, cortaram a internet. Quando começou a apertar o negócio, depois de uma semana que eu estava no Egito, o presidente mandou abrir as portas das penitenciárias, tudo. Soltar os caras tudo na rua. Ah! Fofo, para sentirem saudade dele. Fofo. Fofo. Aí tinha milícia de bairro para proteger o bairro de bandido, aí tinha milícia, exército e milícia pró-governo, milícia anti-governo, todo mundo armado. Da sacada da minha casa dava para ver. E uns improvisos muito loucos. Eu vi um cara com aquele negócio que é uma bola com uma corrente, sabe? Gente, eu vi um cara com Mad Max, assim, fim de mundo. Espada, facão, o que tivesse, todo mundo armado na rua. Não, e assim, umas pessoas com 8 anos de idade, com espingarda na mão, na rua. Uma loucura, uma loucura. Aí ficou esse vai e vem dessa situação, tinha aula e parava, e na televisão, o árabe que fala, eu nem arranho, é árabe clássico, eu não entendo nada. Então, não tinha internet, você ligava a televisão, estava passando, explicando a situação de um jeito que eu não entendia, tinha que esperar. Todo dia tinha que esperar quando amanhecesse, e na sexta-feira, que é o dia da missa dos caras, ficava um silêncio, o cara é um puta de um barulho, assim, um barulho insuportável, buzina, ar-condicionado, gente falando 24 horas por dia, nunca vi o cara em silêncio. Do meio-dia até as 2 da tarde da sexta, parecia que era um velório a cidade inteira, porque era o horário do culto, no Gema, na mesquita. E aí, dependendo da orientação das mesquitas, tudo podia acontecer. Aí começou a colar uns caras da Al-Qaeda. Enfim, foi uma confa, eu passei, fiz o rolê inteiro, depois voltou a ter aula, e a gente foi improvisando coisas para fazer, né? Eu dei aula de dança dentro da escola, porque não tinha nada para fazer, e as pessoas precisavam de algum entretenimento árabe. Só tinha eu de entretenimento árabe no Egito. Escrevi o livro, que eu comecei quando tinha internet, contar as coisas aqui para os brasileiros, para os meus amigos, e
duas pessoas, o Macbara, que é como se fosse um dos meus irmãos, né, dos Japa, e a Cíntia, o Jorge, alguns amigos meus com quem eu falei, falou, cara, vai escrevendo, escreve tudo, isso é uma história, por incrível que pareça, o único relato em português feito in loco da Primavera Árabe é o meu livro. Sério? Sério. Meu marido é sociólogo, ele comentou isso, ele recomenda para um monte de gente, não tem. Procurei a imprensa não queria saber do que estava acontecendo. A imprensa queria contar o cadáver, contar o que vende. Eu consegui o contato de um jornalista de um jornal grande aqui de São Paulo que estava lá, entrei em contato com o cara, falei, vem aqui em casa, eu faço uma galinha para você comer comida brasileira, a gente conversa para você, inclusive, se acalmar um pouco, eu te explico um pouco melhor o que está acontecendo. E aí tinha o perigo de eu ser presa, porque eu estava falando com a imprensa, e eu escrevi um texto para o blog do Guga Chakra, na época, que publicou, e falei meu nome, minha localização. Aí um amigo meu falou que eu estava correndo risco de ir para a cadeia, porque tinham proibido de falar com a imprensa, eu não sabia. Ai, caralho. Aí eu fiz rolinho, eu tinha dinheiro, né, para passar esse período, eu levei uma grana, não fui também assim descoberta, eu fazia rolinho com o dinheiro e dormia com o dinheiro na cama comigo. Que se eu fosse presa no meio da noite, acontecesse alguma coisa, eu pegava os rolinhos, introduziria no meu corpo para poder sair daquela situação. Mas o bom é que pelo menos a cadeia estava vazia, né? Se você fosse presa, você ia pegar um espaço, uma cela boa, né? Ia pegar um espaço razoável. Na real, estava cheia, né? Porque tinha gente sendo solta, bandido sendo solto, e muita gente sendo presa pelos motivos mais aleatórios possíveis, né? E o presidente caiu, enquanto eu estava lá ainda, o Mubarak caiu. Mas, assim, tem um documentário na Netflix, para quem quiser ver, chama Tahrir Square, Praça Tahrir, que mostra algumas delicadezas, assim. As pessoas estavam ali protestando, os tanques vinham e passavam em cima de todo mundo em pé protestando. Não. Tanque, carro, cristão, muçulmano, homem, mulher, morria gente que nem barata, assim, todo santo dia. Um pesadelo. O engraçado que o humor, né, Fábio? Vamos falar de humor. Engraçado como o humor é um recurso sensível que, às vezes, a sociedade não tem noção da importância dessa nossa característica, especialmente sendo brasileiro. A gente consegue escapar e burlar sofrimentos, assim, imensos, porque a gente tem senso de humor. Quando eu li o livro, depois, assim, quando o livro saiu, finalmente, demorou 3 anos para sair esse livro, foi um rolo, eu cagava de rir, do jeito de eu contar as histórias e ria de mim mesma, de pensar, gente, eu estava com o risco de ser presa, eu não passei fome exatamente, mas assim, meiava suco com água, sabe, fazia macarrão e o que sobrava no fundo eu guardava para passar um pão, porque quando finalmente tinha mercado aberto, aí, claro, eu tenho meus contatos no Egito, eu consegui ir no mercado, só que era assim, era um bolo de gente, bagulho constrangedor, um bolo de gente na porta, pedindo comida, pedindo dinheiro, desesperado, mercado cheio, não tinha nada que não tivesse pelo menos metade podre. Então, você comprava um saco de tomate e corre para pegar que está acabando, que você pegava o dedo, entrava na comida. Então, eu comi comida podre, eu comi, como chama aquilo? Picles, podre, eu comi um monte de coisa estragada, não tinha jeito, não tinha comida. E eu cozinho, estava num apartamento que tinha uma cozinha bem equipada, então eu comprei umas coisas assim para conseguir me virar, mas não podia comprar muita coisa, tinha que ser rápido. E aí, quando esse cara parou comigo na porta, ele parou e chamou o guarda, falou, ela é estrangeira, importante, diretora, nossa, um embaraço, e as pessoas em volta me pegando, pedindo ajuda. Ele falou, Jade, não dá para você ajudar uma pessoa só, não dá para você ajudar todo mundo, você tem que não olhar, passa reto. Aí me passou, atravessou, um homem desse tamanho me atravessou no meio do povo para conseguir comprar comida, não tinha nada, Fábio. Comprava caixa de água, porque muito calor,
e cozinhava em casa racionalizado, porque a gente não sabia se abrir o coisa e se ia ter comida. E o caminho do Mohansin, do bairro que eu morei, para o aeroporto era mais perigoso de fazer do que ficar lá, porque nesse caminho tinha, enfim, as milícias, tudo, e ainda o risco de eu ser preso. E tinha muita gente sendo presa porque estava no Egito. Toda hora a gente ficava sabendo. O jornalista tentando ir embora, os caras prendiam. Então, era mais perigoso vir do que ficar, porque eu estava num residencial que é de estrangeiro, teoricamente, tem um pouquinho mais de proteção e com os porteiros tudo armado. Então, você cumpriu os seus 3 meses. E aí, como é que foi essa volta? Você, tipo, conseguiu ir no dia? O aeroporto estava... A volta, assim, como é que foi a volta? Eu entrei num estado tão estranho de apatia, que a minha memória, na verdade, maquia um pouco do que aconteceu, e eu misturo os 3 anos. Foram 3 anos seguidos que foram um pesadelo, porque eu voltei em 2012. Olha só, a pessoa gosta mesmo da parada, né? Em 2012. Sabe por quê? Porque em 2012 ia ter eleição. Ah, que Pela primeira. ótimo! O melhor momento, né, para você estar lá. Legal, faz todo sentido, Jade. Parabéns, bacana. Tinha festival, recebi um convite importante para trabalhar, o primeiro trabalho de festival que eu fui lá, que eu dou aula no Egito, em festival internacional, o primeiro convite foi para 2012, e os egípcios, assim, numa atitude super, tá tudo bem, já melhorou, já passou e tal, e eu, mais uma vez, caí. Aí, para voltar, teve um gap, assim, um sosseguinho num determinado momento, mas eu consegui também escolher um motorista, sabe, que conhecia gente, que conhecia gente, que conhecia gente, que isso aí, sem conhecer ninguém, sem falar árabe, Fábio, não tem condição de você passar por um negócio desse, sendo brasileiro. Sabe o que aconteceu com a Embaixada do Brasil? Fechou. Fim. Sim. Saiu aqui uma notícia que tinha um avião da FAB disponível para trazer os brasileiros que estavam no Egito. Disse que tinha, sei lá, 25 brasileiros no Cairo. Eu fui num churrasco que tinha 25 brasileiros. E aí o Ronaldo Fenômeno estava gordo. E o Corinthians ganhando o campeonato com o Ronaldo gordo. Então a imprensa brasileira estava profundamente ocupada com esse assunto. Não saía uma linha sobre. Não tinha nada. O Ronaldo engordou, fudeu a vida de todo mundo. O assunto do Brasil era o Ronaldo Fenômeno estar gordo e ganhar o título para o Corinthians. Que é um assunto importante, eu concordo. Eu sou corintiano, eu acho de toda relevância. Caralho, Jade, caralho. Eu tenho o seu livro, você já me deu e eu ainda não li. Eu estou muito curioso para ler agora, te ouvindo melhor. Ai, E você contou que algumas pessoas que leram deram muita risada, né? E, de fato, você tem uma coisa que é interessante, sim, que como eu falei no começo aqui, né? Tem o seu solo, né? Que você montou no curso da Mamé lá. E tinha umas coisas bem engraçadas também, assim, né, no seu trabalho, que eram muito próximas, não eram próximas, mas eram frutos de momentos extremamente trágicos e pesados, assim, né? E você tinha essa coisa, assim, de tipo, cara, tá no inferno, abraça o capeta, meu irmão. Entendeu? Assim, você tem uma coisa meio assim, né? Isso vem da sua família, já? Como é que é isso? Olha, eu acho que assim, a gente tem um certo bom humor, assim, na real. Eu tenho um irmão, o Kaká, que é aquele que adora stand-up, que eu te falei que é teu fã, que se a gente estiver num velório, por exemplo, nós dois, alguém tem que separar, assim, ou dar um toque, sabe assim? Não, pessoal, o cara tá morto ali, não precisa tanto, sabe assim?
A gente já é meio besta. Meu pai era engraçado, minha mãe é engraçada pra caralho, meus irmãos todos, a gente se mata de rir. Quando tem 2, 3 de nós e mais gente, ou mais gente acaba virando plateia. Então, nós somos meio engraçados. E a minha família tem muitas histórias de violência, de morte, tem muita tragédia, assim, e todas essas tragédias viraram piada. Todas elas viraram piada, que, de novo, eu acho que é a maneira, um jeito muito brasileiro de lidar com tragédia, e eu tenho uma outra característica natural minha, que eu detesto o lugar de vítima. Então, por mais que eu seja vítima de uma situação, eu tendo a burlar a situação para que eu não seja vítima daquela situação, porque eu não gosto desse lugar, eu não gosto do olhar das pessoas, sabe? Eu não gosto disso, não. Eu tenho uma aflição imensa desde muito pequena, tanto é que, por exemplo, eu não choro, eu sou muito durona para chorar. É muito raro. E quando acontece de eu chorar e alguém fazer, eu já paro aí. Sabe? Eu não sei atuar nesse lugar, não. Por inúmeras razões, também precisaria de, sei lá, talvez outro podcast para falar, né? Mas eu acho que é eu olho muito para frente, sabe, Fábio? Assim, eu não tenho saudade de porra nenhuma, por exemplo. Eu sou uma pessoa que eu não tenho saudade. Eu fico 10 anos sem ver uma pessoa, eu encontro a pessoa fala, nossa, que saudade. Eu quase falo, fale por você, nem lembrava que você existia. Sabe, assim, Entendi por que você se dá tão bem em países em conflito e em guerra. Saquei, já você fica confortável. O eu não mundo me tá sinto caindo. sozinha. Não, tá ótimo, é isso aí, gente. Ótimo. Que maravilha. Eu não tenho saudade da vida sem tanque, sem essas coisas. Não tenho saudade. Não tenho, eu tenho saudade. A única coisa assim que não existe mais na minha vida, da qual eu sinto falta, é o meu pai, que morreu, por conta da presença dele no dia a dia. Assim, quando meu pai morreu, a sensação que eu tive foi que desligou um negócio meu, assim, sabe? Parecia que ele estava sempre me... E eu não tinha mais aquela coisa assim, que era tudo sobre o Joel. Ou era para matar ele de raiva, ou era para provocar ele, ou era para seduzir ele, ou era para conseguir o que eu queria, ou era para fazer ele mudar de ideia, sabe? Tinha uma relação muito intensa com meu pai. Então ele foi embora, eu fiquei realmente manca, assim, né? Das pessoas que morreram, por exemplo, que eu conheci muitas, eu tenho muito mais uma certa felicidade de ter podido conviver com elas do que uma revolta com relação à morte, assim, por exemplo. A minha relação com a morte é relativamente tranquila. Entendi. Tem, claro, né? Eu tenho medo de perder as pessoas que eu amo e tal, mas eu, por ser uma pessoa também religiosa, talvez, né? Tenho uma certa facilidade de lidar com isso. Meu pai não, meu pai é um cara que eu falo, pô, esse filho da puta podia estar aqui. Ele podia não ter morrido, assim, sabe? Porque eu preciso dele, né? Eu queria que ele tivesse aqui. Queria que ele visse o livro, por exemplo, ele não viu. Né? Eu tenho uma dedicatória a ele. Meu pai ele acompanhou esse processo do Egito todo, mas ele não leu o livro, não alcançou. Agora, tem muita gente que tem, né? Eu tenho 50 anos, então eu vejo gente da minha idade falando, porque antigamente, quando eu tinha 20, eu falo, que preguiça, mano, não faz sentido para mim isso. Não sei te explicar, Fábio, simplesmente não faz sentido para mim, porque eu estava lá já, eu já passei por lá. Por que eu vou querer ouvir Duran Duran com a roupa verde-limão? Sabe assim, não... Eu já fiz essa merda. Mas isso é super interessante, assim, porque é um desafio, né? A gente não ficar querendo reviver toda hora coisas boas ou ficar nessa amargura, assim, de tipo, porque tal coisa era melhor e hoje não sei o quê. Porque é super difícil, né? Não serve para nada. Então. Não tem como voltar. Não tem. Até e às porque vezes tem um lance da gente, tipo, se prender a uma imagem nossa também, né? Às vezes tem uma coisa assim, de você ter feito uma coisa legal e mas é louco. conseguir um auge ali de algum momento, porra, eu nunca mais consegui aquilo, será? Sabe? Fica aquela merda, assim, né?
Nossa, teve um tempo que essas coisas dos anos 80 voltaram à moda, tinha umas baladas aqui em São Paulo, eu ficava vendo isso. O cara ouvindo, sei lá, a música do He-Man na balada, sabe assim? Somos amigos, tocava, não sei nem se é essa do He-Man, enfim, acho que é. O cara tem saudade do He-Man. É exatamente essa era da abertura. Não é? Essa é do He-Man? O cara que acompanha, tem com a camiseta, pelos poderes de Grayskull. Eu ficava olhando aquilo e eu pensei, o cara tem saudade do cabelo dele que caiu, do pinto dele que também caiu. Não tem nada a ver com o He-Man. Eu acho que o saudosismo tem a ver com ou você ter gastado todas as suas balas em algum momento, ter decidido agora eu sou adulto, então eu tenho que blá, 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 entrar numa vida de bosta, que é muito comum fazer isso. Não, agora eu tenho que levar a isso eu acho generalizado, assim, de algumas pessoas falam, não, a partir de hoje, agora eu tenho que ser uma pessoa sei lá o quê, ela abandona. Ou o cara que não fez nada, que é o contrário também, né? Aquela pessoa, eu tenho alguns amigos, por incrível que pareça, super certinhos, que tem esse arrependimento, assim, sabe? Porra, a mina casou com o primeiro namorado com 22 anos. Tá que eu pariu, né, Fábio? Agora tá com 40. Pensa bem, aí teria saudade. Eu casei com 36, eu só fiz o que eu quis, eu sempre fui selvagem, assim, e fui estimulada pela minha família a ser selvagem, a ser forte, então eu não fiz muita coisa para os outros, não, de um modo geral. Então, acho que isso dá uma força no seu, na sua não arrependância. Sabe quando você consegue meio ser você, assim? Desde muito cedo? Isso é incrível. Qual é o segredo, né? Sua família tinha alguma coisa muito autêntica para gerar em você alguma coisa assim, né? Eu imagino, né? Seu pai é uma figura muito forte nisso, né? Que era super autêntico. Eu tô falando isso aqui, pessoal, porque o solo da Jade era basicamente, tipo assim, o pai era o protagonista. Ela era quase isso, assim, né, Jade? Era a história do pai dela e ela contando e a relação dela com isso, mas engraçado, porque eu lembro do seu pai, mas eu não conheço seu pai, não vi seu pai, não tenho a menor ideia, só que eu lembro da imagem que eu formei dele a partir do solo de teatro que você fez, assim. É Olha que engraçado, loucura. assim, tem uma coisa de eu ver esse cara, sabe, de tão forte que ficou. Me fala mais um pouco dele e o que você herdou, assim, né? Como é que é isso, essa figura? Olha, eu acho que ele era o meu pai, ele era uma pessoa tão limitada com relação à percepção das mulheres, tão limitada, ele dividia mesmo o mundo feminino em mães e putas, né? E não havia mais nada no meio do caminho. Muitos homens, na verdade, inclusive super esquerdomachos e super cheio de blá 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 sobre empoderamento, né? O cara hoje em dia para comer uma mulher, ele não fala para ela você é gostosa, ele fala você é livre, sabe? Virou o chaveco apropriou-se, né, o chaveco dos homens se apropriou até do feminismo, né, para conseguir espaço. Enfim, o pai era um machista velha guarda, lugar de mulher na cozinha e tal. As mulheres da minha família, ninguém estudou, todo mundo apanhou, todo mundo andava de cabeça baixa e tal. Que eu acho que quando eu nasci, quando eu apareci, primeiro que ele sentia um tipo de amor por mim que ele não conhecia, porque ele sempre quis ter uma filha mulher, ele tinha o meu nome na cabeça, ele tinha um monte de coisa. Minha mãe teve 4 homens antes de mim, um menino que morreu e 3 irmãos meus que estão vivos, mais velhos. E meu pai falou para ela, falou, você vai ter 10 filhos, se for 9 homens, o 10º mulher, eu preciso de uma menina, eu quero uma menina. Então ele, de repente, se viu amando loucamente uma menina pela primeira vez, de um jeito, né, que não é nem mãe nem puta, e uma menina selvagem. Aí ele foi improvisando a partir daí. Mas eu acho que foi o amor dele, e eu fui criada no meio de um monte de homem. Então, eu jogava bilhar, eu jogava truco, eu tomava cachaça, ainda tomo. E o meu pai achava pitoresco isso, assim. Nossa, que mulher diferente,
E ele estimulava isso em mim, meio que eu acho que por improviso. E a minha mãe também. A minha mãe, ela, por exemplo, minha mãe não suportava, Fábio, me ver beirando pia, arrumando a casa. Minha mãe não suportava. Ela falava, pelo amor de Deus, larga essa merda aí, vai fumar, senta, liga a TV. Juro. Juro. Ela falava, você vai virar qualquer coisa menos uma mulher que nem nós. Que Qualquer coisa menos nós. maravilhoso. Não, larga essa louça, vai fumar, menina. Que cena maravilhosa. Exatamente. Vai pra rua beijar na boca. Para com essa merda, pula o muro. Ela ela me educou assim, os dois, né? Foi essa educação. E deu muito trabalho. Meu pai teve vários momentos que ele se arrependeu. Ele se arrependeu porque eu comecei a ficar maior que ele, sabe? Assim, os meus irmãos, eles não enfrentavam meu pai com a facilidade que eu enfrentava. Entendi. Eu, com 14, 15 anos, já comecei a dar uns desbonde nele, assim, para de palhaçada, sabe? Então, eu acho que foi o amor do meu pai. Olha que clichuda. Dei mó rolê para falar isso. Eu acho que foi o amor do meu pai que obrigou ele a me aceitar desse jeitinho. Que maluquice, né? Mas é bem interessante isso mesmo, né? Porque saiu a terceira via ali pro seu pai. Não é nem mãe nem puta, é minha filha. E agora ele revendo, possivelmente, imagina, né? Toda o conceito que ele tem do que é ser mulher, ser feminino, né? E tipo assim, pô, então agora essa mina aí. E aí talvez. Mas assim, como é que era? Ele era ciumento, por exemplo? Como é que era isso, assim, com você? Nossa Senhora. Como eu sou mais ciumenta do que ele, com ele, meu pai tinha um amante quando eu era criança. Eu lembro, meu pai tinha um amante quando eu não existia, quando eu era criança, quando eu era adulta. Ele deve estar comendo uns espíritos lá do outro lado, mulher de, sabe assim, cara sem limites, enfim. E eu lembro que eu descobri um caso que ele estava tendo. Eu escrevi aquela letra da música do Roberto Carlos, Ninguém Vai Tirar Você de Mim, num coração. Recortei um coração e escrevi a letra chorando propositalmente, tinha as lágrimas manchando eu tinha uns Planejado, 9 anos. tudo planejado. 9. Uhum. Eu entrei na sala dele no escritório, joguei a carta em cima da mesa, falei, você vai largar essa vagabunda agora. Falou isso pra ele? Falei. Sabe o que ele fez? Ah. Largou. Eu acho que ele falou, gente, que dramaturgia maravilhosa, que coisa mais... Ele achava bonitinho que eu fazia essas coisas, ele achava legal. Então, a gente tinha uma relação um pouco... Ele era o patriarca e eu era a matriarca do rolê. Nem era minha mãe, nem era a segunda mulher dele. Quem sentava do lado dele era eu. A pessoa para quem todo mundo ligava quando dava uma merda era para ele, era para mim. A gente que fazia as grandes... Uma parada meio mitológica, assim, né? Parece essas histórias gregas do pai que casa com a filha e a mãe, não sei, sabe? Tipo, tem uma parada. Você sabe que eu fui fazer uma constelação familiar, coitada da consteladora, deu dó da consteladora, juro, chegou uma hora que ela falou, Jade, peraí, desculpa, eu não entendi, Maria, quem é a Maria? Eu falei, aí já começa a complicar. Você lembra, né, Fábio? Minha avó, minha mãe, minha madrasta e eu. Tudo Maria. Já começa com essa mariazada toda. E aí ela tinha lá as pessoas, era constelação cega, né? Então as pessoas não sabem que papel que elas vão interpretar, e ela pediu para eu escolher uma pessoa para ser meu pai, uma pessoa para ser minha mãe e uma pessoa para ser eu, criança. Aí eu peguei o meu pai, eu mesma, criança, pus do lado dele e a minha mãe afastada aqui. A primeira coisa que a pessoa que estava interpretando, por assim dizer, meu pai, falou, que ela perguntou, a consteladora perguntou, como é que você está se sentindo? Ela falou, eu estou achando que não é lugar dessa pessoa aqui do meu lado, não. Primeira coisa. Uau. Então, sim, teve uma inversão e uma coisa assim, que essa coisa do meu ciúme, da minha posse com ele, era para você ter uma ideia, meu pai morreu em 2013. Eu tenho uma cunhada nova que eu sofro de imaginar
caso meu pai tivesse vivo, ela se aproximando dele. É mesmo? Tipo, hoje, se você começa a entrar Tipo, hoje. essa paranoia, você já começa, porra, filha da puta, essa mina, caralho, Exatamente. ela vai ver só. Se meu pai tivesse vivo, ela ia passar a mão na careca dele, eu ia dar uma cadeirada juro, um bagulho. Ninguém podia passar a mão na careca dele, não, muito menos na minha frente. Caralho. Entendi. Ok. Uma história estranha. E o seu pai era um malandro, né? Ele era o típico malandro, né? Ele era o Não, cara das histórias, enrolador pra caralho, dava golpe, fazia esquema. 171. 171 para caralho. Ele era corretor de imóveis e ele precisava aprovar orçamentos na Caixa. Ele tinha uma amante que era gerente de uma das caixas, sei lá, federal, e outra amante que era gerente de uma das caixas estadual para facilitar as papeladas para ele. Entendi. Então ele começava a frequentar um determinado fórum, em 3 meses ele estava comendo alguém que ajeitava as coisas, ele resolvia as coisas desse jeito, molhando a mão dos outros e comendo as mulheres. Mas então era uma questão profissional, né? Porque ele era empenhado. Praticamente. Ele achava que tinha direito, Fábio, não era uma coisa assim. Minha família nunca teve esses momentos Nelson Rodrigues, assim. Meu pai trazia essas mulheres em churrasco em casa. Não, sabe assim, não era uma coisa que, quando ele morreu, revelou-se. Meu pai não estava nem aí. Ele falava, a vida é minha, eu faço o que eu quiser, foda-se. Sabe assim? E meu pai veio de uma merda too deep, assim. Meu pai veio da merda mesmo. Veio para São Paulo com a minha mãe, os 2 meninos, sem plano, do Paraná, minha família é do Paraná. Se fudeu, assim, muito. Então, quando ele montou numa graninha, morava numa casa dele, tinha um carro, ele falava, agora a porra do mundo é meu. E a gente não mente muito. Engraçado na minha família, ninguém mente muito, assim. Meu pai, ele mentia por interesse, assim, para conseguir alguma coisa. Ele mandava qualquer coisa, ele falava o pior absurdo na frente de um monte de testemunhas que sabiam que era mentira, e foda-se. Mas era porque ele tinha algum interesse, não por hábito. Em casa nunca teve, assim, a gente... Por exemplo, ele teve uma história com um travesti, que ele achou que era mulher, e no fim era um travesti, diz ele. E aí, ele contando, era maravilhoso, ele falava, porra, abriu o porta-luva, tinha uma chave de roda, e contava essa história. E ele contava em churrasco. Chegava alguém, o pai, conta do travesti, ele, ai, de novo, essa história, conta, sabe assim, não era um puta do... Então, meu pai tinha uns discursos homofóbicos, mas na minha casa frequentava viado. Ele tinha discurso racista, mas na minha casa frequentava preto. Minha madrinha era negra, meu padrinho era negro. Então, ele tinha um blá, blá, blá de direita, que eu acho que ele tinha para parecer rico, né? Como você vê que hoje em dia muita gente tem, né? Esse papo de direita que é para ficar pomposo, para parecer... Mas ele não era uma pessoa... conservadora. Figura, né? Complexa, né? Pra caralho, Fábio. O cara é um estudo. E ele era bonito? Você achava ele bonito ou ele era um cara charmoso? Ou eram os dois? O meu pai, ele tinha a minha cara de bigode careca, meio Lima Duarte, assim, nada espetacular. Só que ele tinha algum caralho, Fábio, assim, as pessoas se apaixonavam por ele, homens, mulheres, crianças, as pessoas, e também acho que o jeito que a gente retrata, que todo mundo comenta, né, que todos nós, os 6 vivos, né, que a minha irmã morreu, que Deus a tenha, nós 6 a gente fala do meu pai, assim, dessa forma apaixonada. Meu irmão mais velho não falava com meu pai há 30 anos, e fala dele, assim, os olhos brilham, sabe assim? Então, ele tinha alguma coisa de muito sedutora, ele era muito mão aberta. Meu pai ajudou um monte de gente. Ajudou gente a fugir de cadeia, a casar com menor, a fazer aborto. Porra, Jade, ajudava... vamos fazer stand-up, Jade, pelo amor de Deus. Essa piada é muito boa, cara. Essa piada é maravilhosa. Meu pai ajudou muita gente a fugir de cadeia, casar com menor. Puta que pariu, irmão.
Entendi Eu dei três os exemplos velórios, literais. entendi os velórios. Caralho, já. Agora, eu tô ficando com dó da sua mãe, cara. Sua mãe, e aí, ela era invisível na história? Como é que é isso? A sua mãe não, tipo, A qual é? minha mãe, a minha mãe, ela sempre foi uma mulher muito livre e muito inteligente. E ela é tão livre e tão inteligente que ninguém percebeu essas duas coisas dela. Ah, ela Então passava ali, parecia, ela ficava putz, ali. parecia que era ele no comando, parecia que era ele, parecia um monte de coisa e ela fez tudo que ela queria a vida dela inteira. Hum, Então, ela passava, até os meus pais se separarem, para mim, a minha mãe era invisível. Para mim, Jade. Porque o meu negócio era o velho. Então, eu comia quando ele chegava, eu só comia com ele, eu só fazia o que ele quisesse, o que ele mandava. Era aquela obsessão lá minha com ele. E a minha mãe era aquela pessoa que cuidava da gente, que sempre cuidou da gente. Então, na minha percepção, a minha mãe estava lá para cuidar da gente. E era para isso que ela existia. Quando meu pai e minha mãe se separaram, aí a minha história com a minha mãe começou a acontecer. Porque a gente se uniu nessa cornidão, eu e ela, de um jeito que até hoje a gente ficou conectada por essa dor, por essa traição, por esse abandono. Foi um super clichê, né? Lembra da Maria? Né? O meu pai casou com a mulher mais nova, com quem ele tinha um caso e largou a família. Bem, né? Largou a família porque minha mãe mandou-lhe a merda também, que ela tá com as coisas dele tudo no meio da rua. Então ela era aquela pessoa que você falava, nossa, como a Maria é boazinha, como a Maria é passiva. E um dia ela pegava o martelo de carne e dava na cabeça do meu pai, sabe assim? Outro exemplo literal. Então, ela sempre foi muito livre. Tem uma história de facada, não tem uma história de facada na sua... Facada, tem facada, mas as facadas não foi no núcleo, no nosso núcleo, não. Foi um outro caso, que eu acho melhor não contar, porque eu não sei se... Acho que tinha a ver com seu avô, né? Mas, desculpa, é que eu lembrei O alguma meu avô coisa de andava, faca, não sei. Acho que no seu solo tinha alguma história com faca, não sei se estou misturando, mas você não. a minha avó, era o jeito que a minha avó matava frango. Eu contei isso na história, do jeito que ela matava frango. Meu avô andava com um facão e um revólver, mas de facada não teve nenhuma na minha casa, não. Tá. Minha casa, só mão e revólver. Faca. Nós sempre Ah, fomos um pouco ali. você tem uma história do revólver. Sim. Hum, Meu pai jogava truco, e quando ele queria. Você joga, Fama, truco? puta, que vergonha. Não, eu não, 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 né? não sou dessa, não. Zé, hétero, Nutella. Enfim. E aí, quando meu pai queria esnobar os caras, sem zoar os caras, que a zoação é metade do jogo, ele falava: vocês são tão pato que eu vou jogar com a criança, mulher, e me botava na mesa. Só que a gente conversava por telepatia. E telepatia no truco não tem para ninguém. A cara que ele olhava para mim, eu sabia o que era para eu fazer. A cara que eu olhava para ele, ele sabia o que eu tinha na mão e a gente ganhava todas. E aí estava na mesa um revólver, um 32 com cabo de madrepérola. Eu tinha 14 anos. Ele falou: se eu ganhar, é seu. Se a gente ganhar, é seu. Eu falei: caralho, vou ganhar um revólver, mano. Com 14 anos. Porra, vou ganhar um Então, um revólver revólver no lindo, troco do meu prateado, com cabo pai. de madrepérola. Lindo. Caralho, Jade, você é um personagem, assim, do faroeste, sei lá que porra, mano. É uma parada muito Não, louca. meu pai me deu um Fusca, eu tive uma fase de andar de Fusca, eu tinha um Fusquinha vermelho, o primeiro carro que eu tive com 15 anos. Ele me falou: se a polícia te parar, você me liga. Se Assim, né? bater, você me liga. Se for no bairro, você só fala que é minha filha. Se for fora do bairro, você me liga. Botava para trabalhar, enfim, pôr placa em casa, dirigindo. E eu andava com um revólver no porta-luva. Peraí. Deixa eu. Vamos lá. Você tinha quantos anos?
Aí o Fusca foi com 15, 14, 15, que foi antes do piano. Foi logo depois do 15. revólver. Aí com 15 você tinha um Fusca e você tinha um revólver que você ganhou no truco no porta-luva. É. Tem carta, assim. Eu tô me sentindo o Tinky Winky, entendeu? Acho que eu sou um Teletubby agora perto de você, já. Tipo, é isso, minha vida é ridícula, entende? Caralho, caralho, não dá, cara. Tá vendo a montanha? A história, né, da É, força. é. Eram muitos extremos, assim, e meio que tudo era permitido, umas coisas subversivas pra caralho. E quando a gente era muito pobre, nossa, meu pai fazia cada coisa. Por exemplo, a gente sequestrava a melancia. Sequestrava, tipo, pedia um resgate? Sequestrava a melancia, roubava do resto da família. Nós éramos em 4 filhos, né? Meu pai e minha mãe, então uma melancia era um bem pá de consumo. Aí meu pai falava, eu distraio sua mãe, você leva a melancia para o telhado, 2 colheres e uma faca e a gente vai comer inteira, foda-se. Ele escondia ovo de Páscoa e me contava onde estavam todos. Entendi Meus a irmãos martelada na cabeça do seu pai, entendi. Né? Entendi a martelada na cabeça do seu pai. Faz todo sentido. Quem é que rouba melancia, cara? Tipo, da família, entendeu? cara foda. Ele vendeu uma vez $1.000 para o meu irmão, 200 era falso. Entendi. Vamos escrever essa série, Jade? Vamos escrever essa série. Não, quando Joel. eu conto essa história, sempre tem alguém, que você é humorista, né? Sempre o meu interlocutor pergunta, mas ele não sabia, né? Eu falo, sabia, viado. Óbvio que Sabia. sabia. Óbvio que sabia. Meu pai conhecia dólar, enfiou uma nota aqui, a outra ali. Aí meu irmão foi trocar, chega lá na casa de câmbio, deu um puta de um quiprocó. De onde você tirou esse dinheiro? Foi meu pai que me deu, ficou pior ainda. Enfim. Que alegria. Os professores sabem, né, que os piores alunos são os que a gente mais sente saudade. Jade, muito foda. Jade, a gente tá chegando no final do nosso papo e tá incrível. Mas aí eu queria que você falasse aí dos seus projetos para esse ano, enfim, o que você está fazendo, se alguém quiser te procurar, o que você oferece, você está dando aula online, né? O que tá rolando? Bom, como ele comentou, né, eu sou bailarina, sou professora de dança, tenho uma escola que funciona híbrido, online e presencial, na Ana Rosa, do lado do metrô. Dou aula de dança do ventre, dou consultoria para profissionais, trabalho com didática, essas coisas. Agora eu estou cantando, faz 3 anos que eu estou cantando em árabe. Aí esse ano tem alguns shows aí para fazer. E tem um grupo que eu vou levar para o Egito. Esse ano tem uma excursão para o Egito, quem quiser. Fala aí o mês e o dia, porque com certeza vai ser o dia que vai dar alguma merda lá no Egito e as pessoas podem se programar para não ir, né? Então, vamos ajudar a população. Inshallah, vai estar tudo bem em junho. Uma semana no festival e outra semana para passear. E quem quiser passear as 2 semanas, pode. Valores bem legais. De legal acontecendo esse ano, e se Deus quiser, um projeto com o Fábio Lins, porque a gente está querendo contar mais histórias, né? Eu adoro contar história também, e a gente andou conversando muito sobre isso, né, Fábio? Como as pessoas têm coisas a dizer, né? E não tem espaço, né? Especialmente nesse momento de tanta censura para dizer qualquer coisa, né? A gente tem praticamente uma cartilha, todo mundo, independente do seu, enfim, né, de que torcida você pertence, tem uma cartilha na mão que a gente carrega por aí com o que pode, o que não pode ser dito. E todo mundo muito feliz e lindo e jovem e filtrado pelo filtro, sabe assim? Então, eu acho que as pessoas elas estão ficando muito entupidas, eu acho, todos nós, de coisas que não podem ser ditas porque está fora da cartilha, seja lá de qual clichê. Né, o tom de voz tem sido infantil e alegre
de todo mundo, assim, sabe? Todo mundo super infantil e alegre, no meio de uma pandemia que morreram milhões de pessoas. Eu acho que esse estado de negação, né, que a gente entrou, acumulou as coisas para a gente contar, né, Fábio? E estamos com essa agonia, eu e o Fábio, de abrir esse espaço aí, inclusive vocês que estão acompanhando o programa, surgiram aí formatos, histórias, o que vocês querem mais, né, Fábio? Para a gente construir, que o projeto está super aberto, né? Da minha parte é isso, eu tenho uma vontade, assim, uma necessidade de entrar e compartilhar histórias mais densas, um pouco mais sérias, mais tristes, enfim, né? Tipo, que essa coisa de ficar fazendo humor e dando curso sobre comédia e tal, cara, eu amo, é incrível, realmente amo. Mas, tipo assim, a gente não é só isso, né? E, então, antes de ser comediante, eu sou ator e a minha pira de ser ator sempre foi essa oportunidade para me expressar, né? Eu vi ali, eu era muito tímido, né? Então eu vi ali, nossa, aqui tá um lugar que então eu posso chorar aqui, eu posso ter raiva aqui, eu posso fazer isso aqui eu posso acessar essas emoções que eram mais difíceis de acessar, assim, para mim no dia a dia, né? Então, eu tinha um espaço de permissão ali, né? Então, eu tenho vontade de também falar sério, né? Digamos assim, de não ficar sempre pensando, como é que eu vou fazer uma piada? Como é que eu vou fazer uma piada? Não, caralho, legal. Aí eu faço isso lá no clube de comédia e vamos achar um outro espaço para fazer uma outra parada, que eu acho tão importante. E aquela máxima que é o máximo, né? Que a tragédia de hoje é a piada de amanhã, né? Então, sobreviver à tragédia, assumir a tragédia, deixar que ela te atravesse, sem, sabe? Ai, não, mas eu estou ótima, maravilhoso, pense positivo, PNL, como é que chama aquilo? Estou estimulada, motivada, então, caralho, tá fudido, tá na merda. Deixar isso aí te atravessar é o que permite rir disso. Não é fingir que não está vendo, é abraçar, porque a tragédia, ela simplesmente é, né, Fábio? Não é o drama que você pode escolher ou não, a tragédia te atravessa ou não. Então, se você vai resistir a uma onda maior do que você, essa onda vai te derrubar, né? Você tem que se permitir. Ou vai, né, implodir, né? Uma coisa que uma hora vai sair, né? Não tem, assim, uma hora vai sair. E aí a gente tem um caminho de expressão, né? Eu te falei, né, que eu sinto que muitas pessoas procuram o meu curso de stand-up e, no fim, elas não querem exatamente fazer stand-up. Elas querem ser ouvidas, né? É isso, Sim. na real. Elas estão buscando... E como esse mercado da comédia tem espaço, tipo assim, para qualquer pessoa, entendeu? Você não precisa fazer um curso para fazer stand-up. Você pode só entrar num grupo de WhatsApp, que é muito fácil. Você entra e marca um show, aí você tá lá no palco no dia seguinte, se você quiser, mesmo que você não tenha escrito uma piada na sua vida, entendeu? Você tá lá num barzinho, num teatrinho, em algum lugar, e tem um público lá, e tu vai subir no palco e tu vai falar as paradas. E aí eu tô vendo um movimento de muita gente buscando isso, só que não é sobre fazer humor, as pessoas, elas querem um outro lugar, assim, então de repente a gente pode abrir esse lugar, sabe? Talvez retomar aquele lugar dos cabarés, né? Do sarau, aquele lugar do tipo, olha, sobe aí e se expressa, faz o seu rolê, a gente tá aqui para te ouvir. Então esse acolhimento também do ser humano de frente com o ser humano, que tá todo mundo sentindo muita falta com essa pandemia, claro, quem é privilegiado, né? Que pôde parar, que pode ir pro online e tudo mais. Eu sou, então tô sentindo falta, né? De porra, só senta e vamos conversar, caralho. Larga o celular e vamos se ouvir aqui. Eu quero ouvir sua história. É meio retomar essa simplicidade da coisa, sabe? E não precisa ser um show também, não é um show, é tipo, é uma escuta. Né? Um encontro. É isso. Jade Eljabel, senhoras e senhores, a incrível, maravilhosa. E procurem ela. E eu não sei, Jade, é que você me mandou o link do seu solo, eu assisti, é incrível.
mas eu não sei se as pessoas têm acesso a isso. Está à venda, sim, o show de Brigada, de 30 anos de carreira, que eu fiz no ano passado, celebrei 30 anos de carreira, eu fiz um show que eu canto, danço, toco, recito um poema meu, que se chama Lindas, Livres e Fortes. Homenageei muitas mulheres aí importantes do meu caminho. O show tem 1h10 e o link permanente custa R$50. É só falar comigo que eu mando. É muito bom, gente. Vale muito a pena, vale muito a pena. Jade, obrigado. Obrigado pelo tempo, pelas histórias. Obrigado, Habiba. E é isso. Obrigado você que ouviu, assistiu e acompanhou aí mais um episódio. Tá bom? Obrigado, tô adorando fazer. E obrigado pessoal que comenta e tal. E sugere coisas, tá bom? Beijo, pessoal. Até uma próxima. Tchau, tchau. Obrigada, Fá.